Luzes, câmera e rock and roll. Salve, salve, leitores do blog Músicas de Andarilho. Aqui quem fala é Felipe Andarilho. Está começando mais um podcast a todo volume. Podcast que mistura cinema e rock and roll. Hoje eu estou falando aqui com o Ricardo Michaelis, mais conhecido, como ele deixou já claro aqui para mim, como Mika, que 99% aí conhece ele como Mika. O Mika tá na fase aí da finalização de um filme que fala sobre heavy metal, a história do heavy metal no Brasil, chamado Brasil Heavy Metal. E eles lançaram recentemente uma campanha de crowdfunding, que é o financiamento coletivo. E a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele sobre a banda, sobre tudo, né? Rock and roll, cinema, sobre a história do filme, sobre o projeto, como é que tá indo. E aí, Mika, tudo bom? Beleza, e aí, pessoal? Estamos aqui no lançamento do nosso projeto, que mais do que um filme, né? Antes do lançamento do filme, a gente tem uma etapa anterior que é esse crowdfunding, né? O financiamento coletivo, que é o caminho que a gente encontrou junto aos fãs para poder fazer esse projeto ganhar vida e se transformar em realidade, que é o desejo de todos nós. O Mika, eu queria pra gente começar que você se apresentasse. Você que é um cara já que é bem ativo aí no cenário do heavy metal, né? Bastante. Teve até uma banda. Queria que você contasse pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Começamos esse adolescente nos anos 80. A gente tinha uma situação que era uma cena do rock pesado muito virgem. E aí eu ali nos anos 80 comecei a me interessar por rock. Meu irmão era ligado mais em rock no final dos anos 70. E aí essa geração que surgiu nos anos 80, eu faço parte dela. Morava em Santos, São Vicente na realidade, no começo dos anos 80. E foi lá que a gente montou uma banda que chamava Santuário. Essa banda então surgiu no meio de um movimento da Inglaterra que chamava-se New Wave of British Heavy Metal. Era um movimento onde surgiram as grandes bandas icônicas do metal, como Iron Maiden, Judas Priest, um pouquinho antes, o Saxon. Aí tinham outras tantas bandas ali que despontaram nesse momento. E a gente então pegou essa influência desse novo rock pesado, pós Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, essas UFO, essas bandas que eram as primeiras bandas de rock mais pesado da Inglaterra. Essas novas bandas da Inglaterra trouxeram essa sonoridade nova. No Brasil não tinha quem representasse essa cena ainda. Então nós estávamos em São Vicente, Santos, e essa cena também estava acontecendo em São Paulo, uma grande metrópole, com uma série de outras bandas, como Vírus, Cérbero, Centúrias, Salário Mínimo, e essas bandas que já tinha Patrulha do Espaço, e essas bandas estavam criando um movimento muito forte em São Paulo. E então foi assim que eu comecei a me interessar pelo rock, e estou falando de 81, 80, 82, onde esse miolinho comecinho dos anos 80, onde tudo era muito novo aí. Esse é o ponto inicial de tocar guitarra e ter uma banda. Aí, migrando para esse próximo passo, a gente desenvolveu então esse movimento do rock pesado que estava acontecendo simultaneamente no país inteiro. Mas a gente não tinha o acesso da informação. Claro, se basear com o que acontece hoje, não havia comparação. Até telefone era difícil. Era um orelhão, uma ficha telefônica, ou para você fazer uma ligação interurbana era quase impossível. Então a gente sabia que, ok, está acontecendo algo em São Paulo. Será que está acontecendo algo no Rio? Será que está acontecendo algo em Minas? Ou na Bahia? Ou em Fortaleza? E aí a gente não sabia, porque ninguém trocava essa informação. E o que começou a surgir junto é o que o nosso filme vai contar. O filme que a gente criou
e começou a produzir, começou em 2008. A ideia original começou em 2008, quando a gente percebeu que, buscando na internet informações sobre o que tinha falando sobre o heavy metal no seu início no Brasil, existia pouca informação consolidada. Existia informação solta. Uma informação estava num blog, a outra estava num site, mas nada que juntava as pontas. Então foi com a iniciativa, já em 2008, já estava há bastante tempo envolvido já nessa coisa, não tão ligado ao heavy metal, porque aí já não estava tocando mais com as bandas da época dos anos 80, mas ligado à produtora. A gente tem uma produtora, chama Ideia House, e a Ideia House trabalha nesse universo de todo entretenimento, filme, vídeo. Então a gente usou o nosso conhecimento para começar a resgatar um pouco dessa história, baseados em depoimentos. E vamos captar depoimentos de pessoas ligadas à cena do heavy metal dos anos 80, mas não somente pessoas da música, músicos, e sim tentar retratar como surgiu em todos os níveis, desde a indústria, a imprensa roqueira especializada, a indústria que desenvolveu instrumentos musicais, também abordando os lojistas, os novos empresários, os fotógrafos que foram se profissionalizando. Então o filme conta esse momento, desde o início, onde não existia nada, até o final dos anos 80, onde passamos uma boa parte do 0 ao 100, descobrindo essa nova atitude, esse novo comportamento e essa nova forma de se expressar. O filme foi uma ideia sua ou foi algo assim mais da banda ou de alguns amigos entre você? Foi algo bem pessoal mesmo? Não, foi bem pessoal, porque a banda, né, a grande maioria das bandas dos anos 80, elas se dissolveram ao longo dos anos 80. Poucas bandas sobreviveram a isso. E a minha banda fez parte dessa que dissolveu. Fomos com amizade, mas não tocando mais juntos. Então, cada um foi cuidar de uma atividade e a gente, no caso da minha banda, um continuou como músico tocando em outros projetos, o baterista virou professor de educação física e eu ligado à parte de produção e direção de vídeo, que é o nosso negócio. Então, a ideia foi uma iniciativa muito independente mesmo, sem investimentos externos, né, usando o recurso da própria produtora, recursos próprios, para dar o pontapé inicial. O filme, pelo que eu vi pelo trailer, ele tem também uma questão, além da parte documental, ele tem também meio que uma história, é isso? Quando a gente começou a fazer, ele basicamente ia ser um filme baseado em depoimentos esses que eu te falei, né, de músicos e toda a cena ao redor, e imagens de arquivo, fotos, cartazes, panfletos, alguns vídeos de VHS que alguém raramente tinha. Esse era o plano inicial. Mas ao longo dos anos surgiu a ideia de criar uma dramaturgia. Então aí sim entra esse teu interesse em cinema, porque de um documentário ele virou um longa-metragem com essa questão da dramaturgia, que são representações de momentos ao longo da década de 80, com a história de dois garotos que se conheceram na escola, como todo mundo na época, até hoje é assim, mas se conheceram na escola, e na escola eles eles tinham vontade de montar uma banda. E a partir dali, eles então atravessam a década com esse desejo e encontrando as dificuldades que foram surgindo ao longo dos anos. E aí eles têm esses desafios, que passando no começo dos anos 80, onde a ditadura militar ainda estava imperando e as dificuldades que eles podiam encontrar por serem roqueiros, e aí os depoimentos vão costurando as histórias deles. Então, quando surge um momento de dramaturgia que é ficcional,
basicamente é um ficcional mais ou menos, porque a gente escreveu a ficção baseado nos depoimentos dos próprios que viveram a época. Então eles têm uma cena ficcional e depois uma série de depoimentos que dão veracidade àquele bloco de ficção. E assim vai atravessando a década. Então temos aí no começo falando um pouco da ditadura, depois a gente tem ali as descobertas deles com as diretas já e a nova abertura com o fim da ditadura e surgimento do José Sarney. José Sarney, ele acaba assumindo o governo quando o Tancredo morre, falando de 86, 5 ali. Depois tem a Copa do Mundo, que o Brasil nos anos 80 não foi bem feliz em Copa do Mundo, e os moleques também estão vivendo isso. E aí a gente vai costurando isso. Não tem peso, isso não tem um peso. Isso é só uma passagem, uma ilustração. Para localizar no tempo, para dizer o seguinte: onde eles estão, em que momento da história do Brasil isso acontece, e qual o interesse deles nesse lado. No fundo, sempre vai cair para a vontade deles de ter uma banda, descobrindo a cena nova, pegar a menininha com a banda que eles queriam ter e fazer sucesso, se desse certo, tudo na novidade. Então eles vão deparando com o surgimento da imprensa, né? Os fanzines vão aparecendo ali no meio dos anos, e eles, puta, tem um fanzine, não existe revista especializada, aí começa a surgir o fanzine, caixa postal, o cara sendo sócio do fanzine, e depois essa revista se profissionalizando, surgindo essa nova indústria, os instrumentos musicais que não existiam, e eles vão então descobrindo que ao longo dos anos o Brasil também começou a fabricar algum tipo de instrumento, e aí já tinha loja, começou a aparecer loja. Isso é muito bem traçado, desenhado no filme. Bacana. E agora sobre o crowdfunding, como é que veio essa ideia de fazer pedir ajuda dos fãs aí para finalizar o projeto? Surgiu assim, a gente tava bancando todo o projeto, a produtora totalmente subsidiando o projeto. Mas um projeto de tantos anos, com tantas pessoas envolvidas, a gente falou, puta merda, não dá mais pra gente bancar isso tudo. Aí, vamos buscar as leis de incentivo. E a Ancine, Ministério da Cultura, e a gente foi muito bem recebido, foi muito bem aceito pelos órgãos, mas não pelos investidores. A gente tinha direito de captar recursos, mas não conseguiu as captações que a gente imaginava, não conseguiu nenhuma captação na realidade. Por quê? Eu acho que eu também não vou fazer de coitadinho, não. Na realidade, acho que não teve todo o empenho da nossa... A gente foi muito atrás nas primeiras não que a gente recebeu, porque o pessoal vamos supor, você é Nestlé, você é Petrobras. Na hora que você tem ali, recebe um projeto de um musical do Mágico de Oz. Milhão no Mágico de Oz. Por que ele vai pôr 100 mil num assunto de heavy metal que não é uma coisa popular, ou uma coisa que... E isso vai remeter à história do metal lá no comecinho, e até hoje é assim, por isso que... A dificuldade, né? Nós somos um país que tem milhões de fãs, as turnês internacionais são as que mais lotam, a gente adora isso. Mas a indústria não percebeu isso até hoje, que poderia ter. Os investidores nunca sacaram que falam, puta, se a gente pegasse e realmente... Eu estava na outra linha, antes de você, depois que eu demorei, que estava com outro rapaz na outra, que é um cara ligado ao rock pesado, ele tinha uma banda também na época, mas hoje ele é empresário do sertanejo, música sertaneja. Os caras falaram, ele falou assim, a gente está com uma banda, uma dupla, que os empresários da dupla investiram 200 pau para tocar em tal rádio, em tal cidade. Não é nem nacional o negócio. Se eles pegam isso aí, vamos supor que eles pegassem o Corsos e pegassem 200 pau para fazer o Corsos ter projeção. Claro que o Corsos nunca vai ser um sertanejo, mas ele vai diminuir o buraco underground. Só que ninguém se dispôs a fazer isso, porque é mais negócio investir em outro segmento. Então o Brasil nunca teve muito esse apoio, né? Então a gente percebeu que se uma tendência mundial, o pessoal dos Estados Unidos é especialista nisso, em arrecadar recursos para fazer as coisas acontecerem independente de apoio financeiro de patrocinadores,
Então quem que pode fazer isso acontecer? O fã. E a gente pensou então, poxa, crowdfunding, financiamento coletivo, se a gente conseguir envolver o fã nisso, para que ele nos ajude a finalizar, a gente vai estar trocando uma coisa muito legal, porque a gente não está pedindo dinheiro para o fã, a gente está trocando recompensas. Então, nós criamos produtos muito legais, com um nível de qualidade incomum no Brasil para esse tipo de segmento, e em troca disso o fã apoia e recebe uma recompensa legal, muito legal. Essa recompensa ele vai desfrutar dela e a gente vai conseguir um recurso que vai nos ajudar a diminuir o investimento que a gente fez, porque tudo que a gente pleiteia no crowdfunding é só para nos ajudar daqui para frente, porque o que ficou para trás já foi o dinheiro que já foi gasto e a gente sabe que não vai recuperar. Certo. Mas então essa foi a iniciativa. Legal. Eu achei bacana a questão que vocês colocaram, que é algo diferente do que costuma acontecer nesses projetos de crowdfunding, que é o fato do fã, do comprador já receber algo na hora, né? Ele não necessariamente precisa esperar o filme finalizar, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que funciona. Tá certo. Isso foi realmente uma coisa que a gente estudou. A gente percebeu que o Brasil ainda não desenvolveu o entendimento não tem uma cultura ligada ao crowdfunding, né? Até a palavra é difícil. Então a gente fala muito financiamento coletivo, mesmo assim tem gente que confunde, tem gente que pensa assim, o financiamento coletivo vou dar dinheiro para os caras. Então por isso a gente quer eliminar essa dúvida de cara. Não, você não vai dar dinheiro para os caras. Você vai ganhar uma recompensa imediatamente. Como se você, a princípio, quando você entra numa loja e compra uma caneca, você pega essa caneca e leva embora. Mas você não contribuiu com nada. Você contribuiu para o enriquecimento do cara que fabrica a caneca. Nosso caso não, que o resíduo do lucro possível dessa caneca, ele é reinvestido imediatamente no filme. Está ganhando ainda as recompensas e colocando seu nome na história. Porque o grande mote aí é contribua e você vai estar imortalizado. Porque não adianta fugir da minha realidade, e é boa a realidade. Todo mundo fala, você entra para a história, você precisa ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Então, aí, você já está imortalizado, porque o dia que esse material for para chegar na mão de alguém, ele vai estar pronto, acabou a conversa, ele está imortal, não só no papel, ele está grudado em todos os materiais possíveis. Esse foi um ponto importante. Então, o fato de criar uma campanha diferente também é outro ponto. A gente concebeu a nossa plataforma de crowdfunding, normalmente usa-se as grandes que já existem no mercado, né, nos Estados Unidos, o Kickstarter e tal. Você tem uma plataforma já criada e pensada por eles, e é muito legal, cacete. A gente não teria condição de fazer isso que nós estamos fazendo se fosse via plataforma convencional. Porque a gente está colocando ali a possibilidade do cara escolher a forma de pagamento que ele quer. Ele tem ali ele pode parcelar, ele pode fazer depósito, ele pode fazer transferência bancária, e ele pode escolher o tipo de frete que ele vai receber isso. Além de que a comunicação com a gente fica muito mais aberta, muito mais completamente aberta, transparente. A gente tem ali o nosso telefone, ele vai ligar e falar comigo, falar com a produção do filme, tá todo mundo aqui. A gente tem um local físico que existe, ou seja, a pessoa quiser entrar aqui amanhã, ela vai tocar a campanha e vai chegar aqui. Não existe nada escondido, é completamente aberto mesmo. Legal. E se não me engano, essas plataformas convencionais, inclusive, eles têm uma comissão, né? Valor arrecadado, né? Varia, mas todas têm sim. Até entendo que seja justo, porque enquanto eles também trabalham e vivem disso, mas são percentuais que vão de 12% a 18%, 17%. E a gente, então, claro que nós gastamos muito dinheiro para fazer isso, mas se a gente tem uma meta a ser atingida e ela já seria consumida por esse percentual, então a gente preferiu investir na própria plataforma proporcional ao que a gente já ia dar para a próxima plataforma. Até porque no futuro, nós somos produtora, e a gente tem outros projetos, e quem sabe a gente pode usar essa plataforma para outros projetos. Uma das recompensas que você tem aqui, que é um negócio, um kit aqui enorme, box personalizado, o que o cara vai receber, o cara que levar isso? Ele vai receber o sonho mais completo que a gente pode imaginar. Porque no fundo é o seguinte, né? O box, essa caixinha, ela simboliza um headbanger. Se você viu a foto, ou então compartilhando com o seu pessoal do seu podcast e do seu blog e site, ela representa um headbanger. Então, olhando para ela, né, o headbanger vive de jeans
couro e metal. Então se você olhar para ela é um jeans que representa a jaqueta de um coletinho jeans, né, sem manga. Imagina aquele coletinho clássico jeans sem manga de Headbanger. Então ela é de jeans e é de verdade, é jeans. Que legal, hein? Foi desenvolvido especialmente. Sim, a gente fez isso aqui na produtora e esse jeans aí é calça velha mesmo, não é jeans, é calça velha. A gente arrecadou calças velhas de verdade e elas são recortadas, e tanto que tem um vídeo que é o making of de como foi feito o box. E se você não assistiu, vale a pena depois assistir, que é muito legal, tá ali na página principal do site. E ele mostra como foi feito, ali mostra mesmo o ato de cortar, costurar, martelar. Então ele é o jeans, ele é o couro e ele tem, representa também o cinto do Headbanger, né, que é um cinto de metal com uma fivela, e nessa fivela vem o nome de quem contribuir com essa recompensa. O nome do cara vem gravado ali, imortalizado nesse box. Mas o kit completo, ele envolve muito mais, né? Então o box contém o DVD do filme, do longa-metragem, que a gente estima que beire 2 horas de duração, vai chegar ali perto de 2 horas, 1 hora e, sei lá, 1h40, 1h50 de duração, com os extras. Tem o CD de músicas inéditas, de 14 músicas inéditas, de bandas dos anos 80, só bandas dos anos 80 gravaram essas músicas, e são músicas, só 2 músicas são regravações, mas estão maravilhosas. E tem, além disso, vem o box personalizado, vem um certificado de autenticidade desse box numerado, cada box tem um número, e o nome do cara vem ali com um selo de, talvez tenha visto esse vídeo também, tem um selo de cera, que é como se fosse aqueles das cartas dos reis, quando um rei queria se comunicar e mandar uma carta para outra cidade, ele selava ela com um selo de cera. E esse selo também. Aí depois tem, dentro disso, vem a caneca, camiseta, bottom, pet, chaveiro, e tem o digipack, né, que é esse material duplo. E acho que é isso que tem no box também. E aí tem o nome dele no filme, o nome nos créditos no filme, e a foto de quem contribuir com o box também vai para o crédito do filme. O cara manda a foto dele, ela vai estar lá gravada nos créditos do filme. Que bacana, legal. Você comentou do CD que vem nesse kit também. Ele tá também em outros kits, né? Se não me engano, são bandas aí que fizeram parte, né, da história do heavy metal. Elas se reuniram para fazer esse CD. Das 14 bandas, eu acho que 10 ou 8 estavam mais fora de atividade, então a gente conseguiu sensibilizar esses caras para se reunirem especialmente para esse fim. Então, todo mundo ali se juntou, os caras, o que você está fazendo? Eu estou médico, eu sou advogado, eu sou... vamos nos juntar para fazer isso e imortalizar esse momento, porque não vai ter outra oportunidade. Isso não vai acontecer isso não vai acontecer de novo, entendeu? Isso é definitivo, é o ponto final dessa fase. Dali para frente começa os anos 90, e é uma segunda parte da história, é uma continuação dessa história. Então esses caras se reuniram, essas bandas se reuniram, em atividade. São poucas que estavam. E a gente conseguiu resgatar esses caras. E depois desse resgate da gravação, algumas retomaram carreira. Que legal. Então, motivadas e mobilizadas com isso e retomaram carreira. Imagino que dessas que estavam aí, que não estavam mais em atividade, não teve uma que recusou, né? Fazer parte desse momento, né? A gente poderia ter colocado mais, mas imagina, seria também... um CD de, sei lá, de 30 bandas, 20 bandas. Então a gente procurou fazer uma coisa regional, né, que tivesse simbolicamente representada as regiões do país. Então tem banda do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então tem um pouquinho cada ali. Legal. Vou colocar também aqui na postagem do podcast o vídeo que vocês produziram para o lançamento da campanha, né? Conta um pouquinho desse vídeo, que uma galera enorme aí para fazer. Foi outro ponto, né? No meio do processo, quando a gente, além do filme, resolveu convidar as bandas para gravar as músicas inéditas, tem uma banda que mandou uma canção pra gente, a banda chama Stress.
E é uma banda de Belém do Pará. E por acaso essa banda é o primeiro disco, primeiro registro fonográfico de heavy metal feito no Brasil, por acaso foi deles em 1982. Até então não existia nenhum disco de verdade que você pegava na mão e falava assim, olha, isso aqui é heavy metal. E por acaso, por coincidência, essa banda, quando nos mandou a canção, a música deles, que seria a música para ser incluída no CD com as músicas inéditas, a música chamava-se Brasil Heavy Metal. Eles deram esse título para a música, e a música era um tema muito representativo daquele momento dos anos 80, e a gente concluiu que ela poderia servir como música tema do filme. E aí veio a segunda parte da história, que foi, bom, já que a gente tem uma música que é a música tema, por que a gente não chama os cantores para cantar essa música? E aí convidamos 16 cantores de bandas dos anos 80 para compartilhar e dividir isso. Aí o Stress gostou da ideia e falou, porra, vamos fazer disso então a música tema do filme e o clipe. Aí todo mundo cantou, só que para produzir esse videoclipe também teve uma história. A gente montou uma unidade móvel de captação de áudio e um mini cenário de vídeo e viajou por algumas cidades com isso, onde estavam os caras. Então, vamos supor, tinha 2 caras no Rio de Janeiro, 3, vamos fazer lá no Rio. Tinha 2 em Minas Gerais, vamos para Minas Gerais. E aí a gente foi fazendo esse tipo de viagem para criar uma unidade. Então, quem assiste o clipe parece que foi feito numa sessão única no mesmo estúdio. Mas não, foram 4 estúdios diferentes. E a gente fez isso também com os recursos nossos, tanto de captação de áudio quanto de vídeo. Mas foi legal, porque esse clipe entrou no circuito e hoje ele é o videoclipe mais assistido na história cantado em português. Mas teve mais visualizações assim. A música é um hino, né? Virou um hino. E como é que tá indo o crowdfunding? Como é que tá a aceitação? Primeira semana, vai completar amanhã. Bom número, a gente está atingindo aí 25% da meta prevista. Criou uma meta, como todo desejo é que a gente consiga atingir essa meta, né? E ir adiante. Mas no primeiro momento, 25% da meta é um bom número. Os fãs estão reagindo muito bem, estão todos empolgados, empenhados em compartilhar, em vibrar junto com a gente. E a gente sabe desse momento econômico que o Brasil vive, mas é uma oportunidade também de um período, né? Então essa campanha vai acontecer, o momento ela acaba. A previsão são 80 dias, e em 80 dias, quando acabar a campanha, a gente vai encerrar as atividades disso para poder seguir com o nosso projeto. Então não sabemos ainda o que fazer, o que vai acontecer ao término da campanha, não tá definido isso ainda, mas a gente limitou isso no primeiro momento a 80 dias, mas está tendo muito bem aceita, muito bem aceita, e vamos ver como é que ela vai se comportar nas próximas semanas. O grande barato é a coisa se expandir, se espalhar. Isso que você está fazendo conosco e essa oportunidade que a gente está tendo com você é justamente para que a coisa se espalhe mesmo. Que é a ideia, né? Eu como fã aí também, minha parte lá, a ideia é que as pessoas se mobilizem, né, e façam esse sonho aí. Eu vi recentemente um cara lá acho que na Itália, se não me engano, que ele fez um projeto desse, conseguiu trazer o Foo Fighters pra cidade dele. Ele fez assim que milhares de pessoas tocassem a música lá ao mesmo tempo. Então, o legal, acho que desse projeto é isso, né? A mobilização mesmo, coletiva, para fazer o sonho acontecer. A mágica é essa. Isso mesmo. Esse exemplo do Foo Fighters aí da Itália, em proporção, claro, ele fez algo conceitualmente parecido com o que a gente está fazendo. É uma mobilização de pessoas em prol de algo com objetivo comum. Então a gente tomou a iniciativa de fazer algo e as pessoas estão percebendo que o apoio e a contribuição vão ajudar a isso se concretizar. Tanto que no caso dele, eles conseguiram realmente arrecadar parte dos fundos para poder realizar aquilo e sensibilizou o artista, e o artista vai fazer aquilo na cidade lá. No nosso caso, a gente vai fazer essa sensibilização, está acontecendo, a gente percebe isso, todo mundo com a mesma vibração, e a gente vai acontecer, né? O produto final vai acontecer, e a gente quer vibrar com todo mundo quando a gente assistir esse filme juntos. Vai ser uma emoção muito forte mesmo para todo mundo.
A meta de lançamentos é do que fica? A nossa entrega está prevista para maio, junho de 2016. Legal. A entrega. Tá pertinho, né? Quem contribuir não precisa esperar tanto. Não precisa né? esperar e já vai estar curtindo outros produtos antes disso, né? Então quem tiver camiseta com a caneca, coisas que já estão chegando na mão, que nem já estamos despachando, já começamos a despachar. Pra gente encerrar aqui, Mika, eu queria que você colocasse o endereço aí, como que a pessoal pode fazer parte desse projeto e deixar uma mensagem aí pros fãs, pros ouvintes, para eles fazerem parte desse projeto tão bacana. A gente percebe uma paixão, né, pelo que vocês estão fazendo, pelo que as bandas se propuseram a fazer, se reunir. Muitos fãs aí que já contribuíram, então deixa aí pra gente como que o pessoal pode fazer parte. Sim, bem simples, é direto no site nosso lá, brasilheavymetal.com, e lá ele vai conhecer, vai assistir os vídeos, tem o material e tem lá uma parte que é escrito como contribuir. Nesse como contribuir, ele vai conhecer todas as recompensas, estão bem simples ali, no visual tem fotos das recompensas, quanto que cada uma, o seu valor, o que ele recebe em troca do apoio da contribuição dele. É bem simples mesmo, e imediatamente, quando ele efetiva a contribuição, já recebe os e-mails confirmando a contribuição dele, e diariamente é atualizado os números na nossa plataforma, atualiza o número e o nome dele já vai para os imortais do site. Então lá os imortais, o nome vai estar lá na ordem alfabética, e depois o nome dele vai ganhando outras proporções ali. Mas tá tudo ali, é tudo muito de primeira, ninguém vai se decepcionar com a qualidade dos materiais que vai ver, nunca foi feito nada parecido. Que legal, muito bom. Mika, brigadão pela entrevista, desejo aí boa sorte aí no projeto, tenho certeza que vocês vão alcançar a meta aí até antes do esperado, e brigadão, um abração aí do Andarilho pra você. Beleza, assim que você tiver com tudo em mãos, compartilha com a gente que a gente também vai espalhar isso aí pra todo mundo. Então um abraço, tudo de rock aí. Pra você também, grande abraço.